Estamos iniciando mais um podcast Pode Sublimar. Hoje, no meu Instagram aqui, tivemos um pequeno problema na ferramenta de transmissão online pelo YouTube. Então a live hoje vai ser transmitida pelo Instagram com uma convidada muito especial. Já chegou aqui, já vou te chamar. Daqui a pouco vai chegar o meu amigo, irmão Humberto Ramos. Também vai entrar aqui na live e a gente vai começar a live do Pode Sublimar. Vai estar hoje Lucinéia Luz, terapeuta integrativa. Vamos falar sobre cura, sobre restauração, sobre renovo, sobre transição de carreira. Tanta coisa legal, galera. Já vamos começar a nossa live aqui. O Humberto acabou de chegar. O Pode Sublimar está aqui online também. Eu já vou convidar aqui o pessoal. Já vão clicando, gente. Vocês que já acabaram de entrar aqui. No aviãozinho aqui para convidar o pessoal. Já passa esse no Instagram da galera aí. Só clicar no aviãozinho e mandando para a galera que vocês conhecem. O Jeremias já chegou mais aqui também. Vou convidar vocês. Eu também, ó. Já mandei para vocês, só aceitar o convite aí, daqui a pouco vocês entram ao vivo. Aí! Aê! Agora vai o negócio, hein? Agora vai! Muito boa noite a todos vocês, a galera tá entrando aí. Agora estamos iniciando mais um podcast Pode Sublimar diferente. Hoje pelo Instagram tivemos um pequeno problema técnico, mas nada ia nos parar hoje, porque hoje a live é muito especial. Hoje está conosco aqui a minha querida amiga Lucinéia Luz, né? Luz. E ela veio trazer luz hoje para o Pode Sublimar. Seja muito bem-vinda, Lucinéia, ao Pode Sublimar. Gratidão, Honório, gratidão, Humberto, pela oportunidade que vocês estão me dando. E dando para quem também pode estar recebendo mais da gente um pouquinho, né? E trazer possibilidades de mudança de vida. Que é isso que as terapias fazem, né? Elas mudam. O Humberto tá quase caindo ali, Lucinéia. Vamos fazer o seguinte pro Humberto. Humberto, pega um copo, esse copo, sua caneca, coloca ela assim, encosta o celular nela. Isso. Daí funciona, cara. Resolveu agora. Isso que é tocar o caos. Ó, a galera tá entrando aqui. Fernanda Fortunato, seja muito bem-vinda, querida amiga. Silvânia Fernandes, não conheço, sejam muito bem-vindos, mas eu acredito que é sua convidada. Seja muito bem-vinda ao Pode Sublimar. Galera aí da terapia, tá entrando aí também, né, para estar compartilhando, colaborando. Já deixa sua mensagem aí, vai ser muito legal. Lucinéia, antes de mais nada, a gente agradece muito o seu convite, né? O senhor aceitar o nosso convite. Eu estou até meio perdido aqui. Olha só, galera. A gente foi começar a live, não funcionou o aplicativo que mandava para o YouTube. Eu tive que sair correndo do escritório e ir para o outro aqui, outro espaço da minha residência, para a gente fazer essa live, porque hoje está imperdível. Né? Então, você que está entrando aqui, ó, já clica nesse aviãozinho, manda para um monte de gente aí, convida, fala, vem para essa live, Lucinéia Luz está aqui, terapeuta, e tem algo importante para compartilhar para você. Lucinéia, seja muito bem-vinda ao Pode Sublimar, e, olha, voltou. E Lucinéia, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, quando você decidiu se tornar terapeuta, o que fez você ir para esse caminho de transformação na vida das pessoas? Bom, para mim é um espaço muito grandioso que eu estou vivendo hoje, que é estar trabalhando na área da terapia, estar trabalhando na área de consciência, trazendo consciência para as pessoas. E para mim foi assim, eu venho de um espaço bem humilde, que era na roça. Vivia sozinha, mas eu olhava para o céu e falava assim, não é possível que o mundo é só isso. E com o tempo, meus pais mudaram para a cidade, e ali eu fui começando a desenvolver, falar que eu era muito tímida. Virei manicure, fui 16 anos manicure, e dentro dessa incrível profissão, eu aprendi que as pessoas queriam além de cuidar do corpo. Eles estavam gritando por cuidar da alma. E ali eu fui percebendo, ali eu ouvia, consegui ouvir bastante, consegui perceber as dores.
Fora as minhas também, porque a gente busca terapia para cuidar da gente também, né? Pra gente entender como a gente funciona. E eu fui percebendo que ali eu podia ser mais. E aí eu entrei nesse mundo. Primeiro eu conheci hipnose, que eu achei assim, uma possibilidade muito grande para mim mudar de vida, porque eu tinha um problema de TPM muito forte. Eu ficava 5 dias assim, dentro de casa, chorando, não sabia o porquê, uma dor que não sabia de onde saía. E naquela época as pessoas falavam assim: "Ah, mas você tem tudo, por que você está chorando? Por que você está triste? Por que você está insatisfeita com a vida?" Eu não queria saber de tomar medicamento. Não que o medicamento seja um problema, mas eu pensava, poxa, se eu com 20 anos eu tomar medicamento, com 50 anos eu tô lelé da cuca. E eu não aceitava. E a hipnose me trouxe essa possibilidade. Eu vi muitos casos de pessoas que mudaram de vida, saíram da ansiedade, da depressão, de toda essa dor emocional, e eu vi ali que eu poderia fazer. E eu comecei devagarzinho, fiz uma sessão aqui, outra ali, outra lá, e eu fui tendo resultado. E eu falei, ué, por que não também trabalhar nessa área? Por que não também trazer? Porque na cidade que eu moro, não tinha ninguém que fazia essa ferramenta, que trazia essa ferramenta dentro das terapias. Então, era tudo tradicionalzinho. E para mim não estava funcionando tradicional. Foi aí que eu fui aprendendo, busquei conhecimento. E depois, mais pra frente, assim, a hora que eu já estava bem, eu conheci o Axis, que foi, aí mudou tudo mais ainda, porque aí eu entrei com energia, porque as energias transformam muito mais ainda. E aí eu conciliei as duas ferramentas, a hipnose com as energias, e foi assim, fantásticos resultados em pouco tempo. E é isso que eu tô trabalhando hoje, eu fico muito grata tanta, por tantos resultados que vêm. Que Lucinus, bacana. Lucinus, deixa eu aproveitar e dentro de um breve, né, relato pessoal sobre o assunto, o Honório foi muito preciso em fazer uma pergunta dessa para a audiência, para nós aqui do podcast saber como que tudo isso aconteceu na sua vida. Agora que você é uma profissional, já está fazendo os atendimentos, mesmo durante o curso e agora trabalhando efetivamente, sobre assim, tá, vou fazer uma pergunta assim, bem, né, bem leigo mesmo, assim, dentro da natureza humana, assim. O que mais te chamou a atenção dentro dos conhecimentos que você falou, nossa, isso faz parte da natureza humana? Foi uma surpresa, não foi uma surpresa? Foi um espanto, foi uma admiração? O que mais te Admiração. moveu assim? Foi admiração. Assim, eu fiquei muito admirada com as infinitas possibilidades que a gente tinha, que a gente tem, né? Então, eu olhar para aquelas possibilidades que eu não tinha acesso nenhum e ver que é tão fácil transformar uma vida, é tão fácil mudar o caminho. E quando você só tem que escolher fazer diferente, escolher mudar a programação mental. E aí muda tudo. E não muda só você, muda teu ambiente, muda as pessoas que estão em volta. É um efeito de espelho, que é o que eu trago muito nas terapias. O teu reflexo do espelho não vai se movimentar se você não movimentar primeiro. Você tem que ir lá e fazer o movimento. E eu fiquei tão admirada em perceber que a gente pode fazer o que a gente quiser. A partir do momento que você se conhece, sabe para onde você está indo e o porquê você está indo, para que você está indo, você é capaz de tudo. Basta escolher. Fala um pouco mais sobre o espelho, que agora eu fiquei na dúvida, porque quando fala em espelho, dá a impressão que eu estou olhando para alguém ou eu estou copiando a imagem de alguém. Não tem nada a ver com isso, né? Não. De frente no espelho, isso a Louise Hay traz muito isso daí. Quando você olha para o espelho, o seu espelho, o seu reflexo, ele só vai movimentar se você der o primeiro passo, se você movimentar. E trazendo isso para a vida real, você só vai movimentar o que está em volta de você se você mudar aqui dentro. Entendeu? Vamos supor, eu tenho uma crença limitante que o meu pai é o problema.
automaticamente a minha energia vai trazer situações que ele vai ser o problema para mim. Só que quando eu reconheço, eu mudo essa percepção, eu mudo esse ponto de vista, ele não vai ser o encaixe mais daquilo antigo. Ele vai mudar, entendeu? Ele vai mudar com você e pelo reflexo seu, pelo teu movimento. Conseguiu entender? Sim. Muito bom. Quem está com a gente aqui é o Dr. Jorge Fernandes. Seja bem-vindo, meu irmãozão. Já fez com a gente uma live sobre transtornos mentais. Ele está prestigiando hoje a sua live. Que bacana, gente. Está bem legal aqui. Olha só, Lucinéia. Eu vejo que foi uma transformação, primeiramente, na sua vida para que você pudesse ajudar outras pessoas. E muitas vezes a galera que está começando aqui, e principalmente aqui no Pode Sublimar, né, no meu Instagram pessoal, tem muito terapeuta, a galera que está começando a trabalhar com terapia, galera que está à busca desse conhecimento e tudo mais, e acaba no meio do caminho alguns desistindo, né, param, né, no meio do caminho porque falam, está sendo muito difícil. Que conselho você dá para essa galera? Porque eu sei que para você também não foi fácil não, foi? Não, foi bem desafiador. Inclusive, quando eu comecei o curso e eu comecei a aplicar e a gente tem todos os exercícios, eu falei, oxe, peraí, tem pessoas que estão melhor do que eu. Como que eu vou tratar essas pessoas? E eu resolvi desistir no meio do caminho mesmo, de verdade. Só que, com o tempo, eu fui desbloqueando meus pontos de vista, fui desbloqueando a minha reprogramação, fui reprogramando minhas programações. Aí eu percebi, não, peraí, ainda posso ser isso. Aí eu retomei. Mas foi assim, foi um caminho, não foi um caminho de 1 ano, 2 anos. Eu conheço a hipnose desde 2015. Então, faz 7, 8 meses que eu determinei que eu vou ser terapeuta como a minha principal fonte de renda e com amor mesmo, de verdade, eu larguei tudo para trabalhar nessa área. Mas foi um processo. Não tem como você querer ser um terapeuta se você não está disposto a olhar para as suas dores. O que eu indico é olhe para as suas dores primeiro. Porque sabendo como dói, é muito mais fácil acolher. Freud fala, né? É uma alma tocando a outra, não é só técnicas, não são só ferramentas, é muito além disso. E se colocar nessa posição de humano mesmo, de se doar, provavelmente você vai se dar bem. Só que para isso tem que olhar as feridas, porque vai doer se não olhar. Quando você diz isso, a gente até se emociona um pouco, né, Honório? Uma alma olhando para outra alma, além da técnica, a gente sente o peso da responsabilidade do terapeuta, né? Nós entendemos quão importante vocês são, mas uma pergunta bem de curioso, assim. Apesar disso, quando as pessoas procuram você, o que mais aparece? Qual é o tipo de paciente mais comum, assim, em quantidade, né? Em quantidades, assim, aparece mais pessoas com essa característica, aparece mais esse com esse tipo de, sei lá, sintoma, não sei como é que vocês terapeutas falariam. O que mais aparece no seu consultório, assim, de paciente precisando de socorro? Isso, você falou uma coisa interessante, sintoma, porque a doença, ela é a ponta do iceberg. A causa tá lá no fundo, bem profundo mesmo. Então a gente olha a pontinha do iceberg, mas a gente já tá de olho lá no fundo, que é lá que a gente vai resolver aqui em cima. Então o que mais vem para mim é ansiedade, é depressão, que é assim, que tá pegando muito esse movimento de muita informação no celular, necessidade de estar resolvendo as coisas logo, ter que dar uma... E isso causa ansiedade. Então, assim, a ansiedade, ela vem muito excesso de futuro, né? Numa necessidade de ter que resolver alguma coisa, porém não quero olhar para aquilo, ou medo de alguma coisa. Então, vem muito isso para mim. Isso é de 10, 8 vem.
E vem muito também mulheres acima de 30 a 50, 60 anos, eu acho que é a parte que está florando, que está caindo na ficha. Que a vida não é só um trabalho, que a vida não é só correr atrás do financeiro ou colocar uma casa em dia. É muito além disso. E é aí que elas começam a trazer essas emoções à tona e acabam aí partindo para a terapia, para um autoconhecimento. Muito bom, a galera tá participando bem aqui, viu? Ó, Pastor Wendel, Miriam, Jeremias, ó, Ailton, meu querido Ailton. Galera, ó, já aproveita aí, segue a Lucinéia, uma grande amiga, terapeuta, companheira aqui de profissão, né, digamos assim, mas de chamado, né, que nós temos aqui. E eu fico muito feliz, né, porque tudo que está acontecendo na sua vida. Fala para mim aí um pouco, Lucinéia. Você falou que você faz a barra de axis com a hipnose. Isso para mim, assim, eu vejo que é algo totalmente diferente, né? Porque muitas vezes ou a pessoa trabalha com a hipnose ou trabalha com a barra de axis. Quando que você virou essa chave e falou assim, dá para juntar essas duas ferramentas, digamos assim? Então, partiu de uma dor minha. Porque assim, eu tava no movimento de olhar minhas dores e tudo, mas quando resolvia um trauma, eu não tinha mais a continuidade da vida. Que seria? Eu terminava um trauma, eu resolvia um trauma, uma dor, e depois ficava aquele oco. E agora? O que vou fazer? Aí eu percebi assim, falei, mas peraí, eu preciso de criar uma metodologia que eu consiga limpar essa dor, abrir esse buraco, mas porém trazer um direcionamento. E eu fiquei uns tempos assim procurando. E eu dei de cara com o Axis e a Barras fazem isso. Ela vai limpar toda essa barulheira assim. E o Axis também tem várias ferramentas, como perguntas, para você perceber teu ser, para você conseguir ver o que funciona para você, o que não funciona. Então são ferramentas para o agora. O que eu percebi? Que você não está no futuro e você não está no passado. Eu precisava de ferramenta para agora. E a hipnose, ela veio para... O que que eu faço? Ela vem, a hipnose vem, limpa os traumas, limpa ali, deixa aquela coisa confortável e gostosa. E o Axis, ele vem te trazendo a possibilidade de uma vida mais leve e divertida. Então, sem o peso da necessidade de fazer a lei da atração. A lei da atração você tem que ir lá, você tem que mentalizar, enfim, tudo. O Axis não, o Axis é leve. Uma ferramenta que eu amo dele, que eu amo do Axis, são as perguntas. Tá, que presentes terei hoje? Se acordar cedo e perguntar que presentes terei hoje, você já condicionou o teu cérebro que você vai receber alguma coisa. Você tem que estar ali, ó. Tem que estar ali preparado para receber. Eu Então, vou anotar aqui, ó. Que presente terei hoje? Eu vou anotar já para amanhã e funcionar. isso, que presente terei hoje? Quais as minhas mágicas, meus milagres? E assim, muita coisa. Que o Axis ele traz muita consciência. Você carrega em 98% de pensamentos psíquicos das outras pessoas. Então, muitas vezes você está escolhendo fazer algo porque alguém mandou, porque você viu na propaganda, porque o amigo falou que é legal, enfim. E quando é que você está escolhendo através disso? O tempo todo. Então a gente traz essas ferramentas para você perceber o que funciona para você, não o que funciona que o outro falou. Exemplo, se você entra num restaurante e você pega o cardápio e você vai pela possibilidade de ser o melhor alimento do local, você já está escolhendo por um ponto de vista de alguém de fora, não pelo seu ser. Agora, se você entra dentro do restaurante e você pergunta qual o alimento que vai ser bom para você, corpo, para o seu corpo, ele vai direcionar no algo que vai te trazer uma experiência incrível, porque é o que de fato ele precisa. Então, o Axis, ele traz essa consciência do dia a dia, que eu acho que é esse muito interessante. A partir do momento que você cuida dos traumas e fica aquele espaço, o Axis, ele te faz criar uma vida diferente.
E os dois juntos, para mim, é a melhor terapia que eu já vi até hoje, porque ele casa muito bem. Ele te ajuda a ver o que funciona para você, a perceber mais as coisas, a escolher melhor através do teu ser, não pelo que as outras pessoas te impõem, ou a mídia, ou qualquer outra coisa. Então, para mim, é batata, assim. Muito incrível os resultados dessas duas combinações. Muito bom. Antes do Humberto fazer a pergunta aqui, Humberto, só para a galera aqui se situar, né? A gente tá hoje pelo Instagram, nós já somos acostumados a fazer live pelo YouTube. Então tem nosso canal do YouTube lá, arroba pode com P mudo, né? Sublimar, tudo junto. Pode sublimar. Já segue o canal, porque inclusive esse vídeo aqui depois a gente vai subir para o YouTube. Mas olha só, você que está no Instagram, vamos convidar a galera para participar. Tem um aviãozinho aí ó, no seu canto inferior direito do seu celular. Então, um símbolo de um aviãozinho. Você clica nele. Na hora que você clicar nele, vai aparecer tudo os seus seguidores, aí a galera que você segue, tudo. Clica no seu seguidor e manda para eles essa live. Eles vão receber e vão entrar ao vivo aqui. Fala assim, ó, muito importante essa live. Pode compartilhar no grupo da família também. Compartilhe para a galera que a gente está falando sobre algo muito lindo, que é a terapia. A terapia transforma vidas, a terapia renova vidas, faz essas pessoas realmente olhar para dentro de si e serem transformadas. É que nem a Lúcia falou aqui, ó, é uma alma tocando outra alma. É isso que a terapia faz. Pode falar, meu querido Humberto. É bem simples. Em algum momento, Lucilu, você estava dizendo, ao longo da sua formação, que você notou que é possível mudar algum caminho, mudar alguma postura e ter grandes resultados assim na vida, né, como um todo. E quando você diz que era só mudar um pensamento, só mudar uma espécie, tipo uma programação assim, aí eu falei, nossa, que incrível, né? Mas vem a pergunta, né? Da onde vem, então, a base que fez com que a gente tivesse um padrão que precisasse ser mudado? É algo de infância que a gente recebeu na educação, ou a gente foi programado né, eu sou dos anos 80, fui programado pela televisão, pelos jornais e revistas. Hoje as pessoas estão sendo programadas pelo celular, pelos apps de, sei lá, que tem aí, que eu nem sei quais são direito, só conheço os que nós usamos aqui no Pode Sublimar para divulgar o trabalho do podcast. Então, como que a gente, para fazer essa mudança, é porque a gente já tem algo que precisa ser mudado. E esse algo que precisa ser mudado, quando que começou na nossa mente? Em que momento que isso aconteceu? Isso. Primeiro começou lá com o pai e a mãe. Ir para terapia, não querer olhar pai e mãe, nem vai. Tem muita coisa lá. Tudo que. Porque assim, eles são posicionamentos de autoridade pra gente, né? Então a gente aprendeu que a autoridade ela tem capacidade de determinar o que a gente tem de ser. Então, já começa pai e mãe. Depois a quem te cuidou, enfim, professores, políticos, televisão. Aí vem depois, com o tempo, as músicas. Percebe que o pessoal dos anos 80, anos 90, tava muito naquele sertanejo dolorido, né? E aí os resultados hoje em relação a relacionamentos. Parece assim uma coisa tão simples, mas é tão poderosa. A música, ela toca a emoção. Mexeu com a emoção, ela tá reprogramando o que ela tá falando. Fora os hertz que carrega, né? As frequências energéticas dentro de cada uma. Então, é muita coisinha, mas principalmente lá na infância, papai, mamãe, professores, e também situações que geraram traumas, que é o que está no comando da sua vida. Que anda no comando, muda a história, muda o contexto, mas a energia é a mesma. A energia é a mesma.
Exemplo, hoje eu atendi uma cliente minha que a gente tratou pai lá atrás. Lá atrás, que ela não se sentia acolhida, ela achava ele uma pessoa fraca, enfim. Quando a gente tratou ela, o mesmo reflexo que ela via no filho mudou. É a mesma energia. Porém, estava lá no pai, ela vai jogar para todos os lados da vida dela. Quando a gente muda lá atrás, aqui na frente resolve. E ela hoje ela veio, assim, com um depoimento incrível. Ela falou assim: eu sentei com meu filho, eu conversei e foi a coisa mais gostosa. Eu nunca senti isso. Porque ela estava projetando aquela dor que ela tinha do pai no filho. É aí que eu falo a questão do espelho. Ela mudou aqui. E em volta mudou também. E tem algum tempo para isso acontecer? Por exemplo, começa a fazer as sessões contigo no seu consultório. Quem está assistindo fala: nossa, eu me identifiquei com o que a Lucy Luz disse. Eu preciso resolver essas coisas, preciso ir lá. Existe um tempo mínimo, um tempo máximo para fazer essas correções, esses padrões? Ou não? Como que isso acontece? É muito rápido. É uma terapia breve, né? A hipnose ela é muito rápida. É um evento que a gente muda lá atrás, certeiro, né? Tem que ser certeiro, não é qualquer um. Tem que ser a raiz. Você modificou a raiz, você modifica o restante. Então é uma sessão. Uma sessão bem feita, ela dá um resultado incrível. Incrível. Assim, essa sessão de ressignificação do pai dela foi uma só. Foi uma só, ela já trouxe depoimento. Então não tem que ficar esperando um ano de terapia, ou 2, ou 3, ou 4 para cair a ficha. Primeira sessão, se você de fato escolher mudar de vida, olhar para as dores, encarar isso de verdade, primeira sessão a gente já tem resultado. Muito bom, Luciné. Olha só, tem alguns depoimentos aqui. A Miriam Lopes disse assim, ó: depois que me tratei com hipnoterapia, posso dizer que nasci de novo, passei a viver muito mais leve. E o Jeremias comenta embaixo: eu também, aconteceu mesmo. Olha que legal. Sim. A hipnose ela é um presente que a gente tem, né? Um presente muito grande, é uma possibilidade de mudar a vida assim, ó, em um estralo. Só tem que escolher mesmo. Não é uma coisa assim que a gente acreditou a vida inteira que hipnose era uma coisa de espiritismo ou qualquer outra coisa que não fosse terapia. Totalmente diferente. A hipnose ela vem para contribuir tanto, mas tanto com você. Se você estiver disposto a receber dela, você consegue sim transformar muito rápido mesmo. Muito bom. Processo natural da mente, galera. Ó, hipnose não é mágica, ninguém vai levar você lá para Nárnia, nada do tipo. Tá tudo em você. Você vai entrar em hiperfoco, ela vai fazer a hipnose e vai acessar conteúdos que nós chamamos de consciente na psicanálise. Na hipnose nós chamamos de subconsciente, né? E estão guardados lá na sua mente e isso vai transformar a sua vida. Olha só, muito legal, Lucinéia, seu trabalho. E galera aqui acompanhando, galera, já pega aqui, ó, clica no aviãozinho. Eu tô aprendendo a usar o Instagram agora, porque eu tô tanto no YouTube. Então faz tempo que eu não mexi aqui no Instagram, mas clica no aviãozinho, já manda para uma galera aí, fala, ó, segue a Lucinéia, segue a galera do Pode Sublimar aqui. Hoje eu tô pelo meu Instagram pessoal, porque eu não estava conseguindo iniciar pelo Pode Sublimar, mas eu vou subir depois no YouTube. Então já vai lá pro YouTube, @Pode Sublimar, e segue o nosso canal, que a gente tá levando conteúdos que transformam vidas como esse. Muito bacana, Lucinéia. Lucinéia, mais uma perguntinha aqui para você, né? Você falou que transformou a sua vida, você tem transformado a vida de pessoas. E fala para mim um pouco sobre esse legado que você quer deixar nesse meio de terapias ainda, né? Qual que é o seu sonho que você mais tem de forte dentro do seu coração
para realmente transformar vidas? Que te motiva a isso? Olha, o que me motiva é ver aquelas pessoas que acreditavam que nunca ia dar certo na vida, que nunca ia conseguir nada. E assim, e você vê a vida transformando em passe de mágica. E eu estava numa situação dessa um dia, que eu falava, não é possível, que a única forma de me ter paz será com remédio. Então, para que adianta essa vida? Então, o meu maior sonho é que as pessoas consigam perceber, não estou falando sobre mim, nem na minha terapia, mas encontre qualquer outra terapia. Vá se descobrir para você viver o hoje, porque ele é o presente. Já se fala presente, né? Então, o meu maior sonho mesmo, meu legado, se eu puder e eu vou correr atrás disso, é trazer as pessoas a terem consciência do agora. O passado não tem como mexer mais. A gente muda só os pontos de vista de lá de trás e aprende com eles. E o futuro ainda não chegou e não vai chegar. É o agora que está a nossa vida. Então, o meu sonho é que todos escolham viver agora, com consciência e com presença. Aí sim eu estarei completa de uma forma assim, bem gratificante mesmo. É um eterno agora, parece, né? Um eterno É, presente. é um presente. Eu lembro que você estava dizendo que você, dentro do processo de tratamento, faz a ressignificação. Nessa ressignificação, acontece da pessoa precisar conversar com o pai ou com mãe, como você disse, né, que começa dentro de casa, as programações, os traumas, que é inevitável no mundo inteiro, é com todo ser humano, é assim mesmo, ninguém é culpado, não tem vítima, né? Porque nenhum pai aprendeu a ser pai, nenhuma mãe aprendeu a ser mãe. O filho está ensinando os pais a serem pais, depois os filhos vão aprender a ser pais quando chegar a vez dele. Aí os pais vão aprender a ser avós e assim por diante. É a caminhada, né? O caminho da vida. Mas chega em algum momento de ter que trabalhar o perdão entra nesse desenvolvimento, da, seja do autoconhecimento, da autoconsciência, ou até mesmo dentro de um processo terapêutico como esse que você desenvolve? Sim, tem a possibilidade do perdão, mas aí quem vai escolher se quer perdoar é o cliente, né? Mas a gente traz a consciência de que o pai, a mãe, só deram aquilo que tiveram. Não tem como implorar e exigir que eles façam o papel de uma coisa que você escreveu na tua mente. Porque olha pra você ver, quando a gente lembra de pai e mãe, a gente tem uma parte que fala assim, eu queria que meu pai fosse assim, que a minha mãe fosse desse jeito. Então a gente ressignifica esses pontos. Não, peraí. Eles foram do jeito que eles puderam ser. É o que eles tinham. Não tem como eu exigir que meu pai me dê amor se ele nunca teve. Não tem como ter essa possibilidade. Por mais que ele tente se esforçar ao máximo. E outra, o meu jeito de amar talvez é diferente do jeito que ele entrega. É de fato honrar pai e mãe. É honrar o que está em volta. O que é honrar? Aceitar o que é. Tá tudo bem, eles são daquele jeito. Mas eu preciso, de fato, continuar esperando aquele amor que não veio? Eu já sou crescidinha, sou adulta. Eu posso fazer isso por mim. Eu posso fazer. Então, ressignificar nada mais é do que olhar com amor com aqueles que me deram a vida. Ou qualquer outra pessoa que passou por aí. Aí, dependendo da situação, a gente entra no perdão. Mas não é necessariamente trabalhar com perdão, mas sim trabalhar com o que os olhos dele, o que o ser dele não está enxergando. Tem outras formas de minimizar, né, essa dor que está dentro dela. Então a gente ressignifica, muda os pontos de vista. Ressignificar é mudar os pontos de vista. A situação existe, ela é uma única só. Só que eu vejo de um jeito, o outro vê de outro. De outro, a gente vai mudar o ponto de vista para que você não continue mais sustentando aquela dor. Porque, querendo ou não, quando você sustenta um trauma, você sustenta uma dor, você gasta muita energia.
Muita energia. E aí a pessoa fala, minha vida tá travada. Por que tá travada? Tá lá parada, lá naquela dor, naquela coisa que ela tá esperando até hoje, tá esperando o abraço do pai, tá esperando que o pai faz isso, ou que a mãe faz aquilo, faz aquilo outro. E a vida aqui não vai, não flui. Porque não sobra energia para pensar no aqui, no agora. Então a gente vai ressignificar lá atrás. É mudar o ponto de vista. Muito bom. Olha, Luciné, estamos quase chegando ao fim da nossa live e tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo que participa e eu vou fazer essa pergunta hoje, viu, Humberto? Quero muito fazer essa pergunta para ela. E ela é o seguinte, Luciné, agora é o seu momento de terapia. A gente faz terapia até para os terapeutas aqui, tá? Imagina o seguinte, sabe aquele filme De Volta para o Futuro? Você lembra dele? Não tinha aquele cara que chegava com o carro assim e falava, menino, entra aqui, eu vou te levar a um lugar, tal. Então, imagine você entrando naquele carro e ele te leva para o passado, na verdade. Você vai de frente à casa que você morava quando você tinha 12 anos de idade. De repente sai aquela menina de 12 anos e você fica de frente com ela. Qual é essa conversa que você ia ter com ela? O que você poderia falar para essa menina de 12 anos? Continue. Não desista, porque a tua luz é muito maior do que você imagina. Não É isso pare. mesmo. É isso mesmo. Que bom, Honória. Como é gostoso a gente ter essa pergunta. A gente pergunta isso, Luciluz, para todos os convidados. Todos os convidados a gente tem essa alegria de ouvir. E como é bom saber que a relação que você tem com aquela Luciluz com 12 anos. E serve para nós, né? Para mim, serve para o Honório, serve para o Jeremias, que mandou a mensagem aqui, serve para outras pessoas também que deixaram a mensagem. Não pode parar, a vida não para, segue, né? Continua. Que bom. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer antes da gente pedir para você deixar os seus contatos, falar como as pessoas te encontram, para elas começarem o seu processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Você acredita, na sua experiência, que a gente já está vivendo uma espécie de epidemia de ansiedade? Sim. Sim, eu acredito que sim, porque sim, de cada 10 pessoas que você conversa, todos estão num aceleramento mental muito grande. E isso deixa o corpo inquieto, traz uma ansiedade, um medo. A gente já está sim, se não já estar dentro dessa epidemia, a gente está já começando ela já, está pronto para começar. E ainda vai piorar um pouquinho mais, né? Porque as crianças de hoje, elas não têm limitação nenhuma. E você vê, naquela época a gente ia estudar a gente ia ver um desenho, a gente esperava outro dia para ter outro episódio, não? Hoje, as crianças assistem assim, passando o dedinho, ai, não gostei, vou pro próximo, ai, não gostei, vou pro próximo. E aí, a vida é necessário esperar. A vida é necessário você plantar e esperar crescer. Eles não estão aprendendo isso. Isso daí é muito perigoso para frente, né? Ó, só fazer um desafio para a galera, aproveitando essa pergunta do Humberto. Um dos maiores motivos para a ansiedade foi que a Lucinéia falou aqui, ó. Isso aqui, né? O que é isso aqui? O sistema de mecanismo de recompensa dopaminérgico, né? O cérebro, ele libera essa dopamina e ele fala assim, é gostoso, manda lá para uma área do cérebro que a gente chama de núcleo accumbens, coisa doida. Núcleo accumbens, essa área transmite para outras áreas do cérebro e fala assim, que gostoso. Isso foi feito para realmente fazer a gente ficar viciado nisso. Então, vou fazer um desafio aqui, ó, galera. Eu sei que a gente está na rede social aqui e tudo mais. Vamos ver se você está viciado. Você vai desinstalar o seu Instagram, vai desinstalar o seu TikTok. Eu no Instagram falando isso, ó. Desinstalar as redes sociais, vai ficar um dia sem mexer em rede social e sem mexer no seu WhatsApp. Daí você fala para mim como que você se sentiu durante aquele dia. Fala para a Lucinéia aqui também, para o Humberto, como que você se sentiu. Comenta depois aqui nesse vídeo.
como você se sentiu. Se você ficou com uma tremedeira, se depois de uma meia hora, inclusive, que você não viu aquela notificação subir, você ficou olhando para o seu celular querendo ver, você está com ansiedade. Isso é bem sério. A maioria das pessoas estão com crises de ansiedade. E a única coisa que supre um pouquinho elas é o sistema de mecanismo de recompensa, que é essas redes sociais. Então, na verdade, você está viciado nelas. Então, ó, gente, é muito importante procurar a terapia. Quando você fala assim, olha, eu não consigo ler um livro, eu começo a ler um livro, eu não consigo ler um livro. Por que será, né, Luciné? Porque a mente já acostumou coisa rápida e você não consegue ler, não é porque você tem TDAH, é porque você está viciado nisso daí. É muito sério, né, Luciné, não é mesmo? Demais, demais. Muito, muito sério. E as pessoas, os pais, deveriam pensar isso sobre os filhos também, que, assim, nós começamos mais tarde com essa história do passar o dedo, de entrar na rede social e tudo, mas já tem criança pequenininha que já está vivendo isso daí. Você tem informação ainda e já está vivendo isso, imagina para domar isso futuramente, talvez nem tenha essa possibilidade, né? Mas fiquem de olho. E quem já tá aí passando o dedinho sem dó e buscando essa dopamina aí, para pensar que quanto mais isso acontece, pior fica. Você é o adulto da sua vida, não espere uma doença chegar, não espere o teu corpo reclamar para você fazer alguma coisa. Faça antes. Isso aí, que nem vício. É a mesma coisa, Humberto, que estivesse usando droga, cara. O cérebro, ele não sabe a diferença, ele sabe que o negócio é bom. Então a pessoa fica viciada, ela não sabe como libertar. E a terapia, o legal, que o Luciné falou, vai na causa. Por que ela está usando tanta rede social? Por que ela está usando tudo isso daí? Porque tem uma falta. E essa falta descobre através da hipnose, vai ajudar ela através aí da barra de axis para trazer esse alívio, né? Então, Luciné, aproveitando isso que a gente está terminando, fala um pouquinho para a galera. Eu sei que já tem o seu Instagram, o pessoal já pode estar te seguindo aqui, mas como que faz para achar, saber sobre você, querer entrar em contato, querer passar por sessões com você? Como que a pessoa pode fazer? Bom, primeiro, a área da hipnose, tudo eu consigo fazer online. Então, me chama no WhatsApp ou entra direto no link do meu Instagram, lá vai ter o link do meu WhatsApp certinho, que é 35 999 45 32 60. Porém, as barras de axis a gente não consegue fazer à distância, porque existe o toque no corpo. O corpo ele precisa de ser tocado, então são 32 pontos que a gente toca na cabeça, tem que ser presencial. Eu moro na cidade de Monte Santo de Minas, aqui tem a região toda, e se você estiver passando por aqui, quiser conhecer e receber dessa energia tão grandiosa, eu trabalho também, eu tenho minha clínica aqui bonitinha, certinha, que eu atendo presencial. E é só me procurar também. Eu tenho o canal do YouTube, que é Lucinéia Luz, e eu tô lá também fazendo algumas lives que traz consciência, que desperta o teu olhar diferente do que você está percebendo, que você está no automático. E assim, são grandiosas lives também, o pessoal recebe muita consciência por lá. Que é o YouTube, Lucinéia Luz, e aqui o Instagram e o WhatsApp também, que vocês podem estar me procurando, que eu estarei lá disponível para atender vocês com o maior carinho possível, para te ajudar nesse processo de transformação, que é lindo, eu acho maravilhoso e eu amo, eu vibro com cada conquista de cada cliente meu. Para você ter noção, meus clientes conquistam coisas materiais depois dos processos. A gente faz puxão de energia para poder, que também é uma ferramenta de Axis para atualizar o que deseja, para passar num concurso, para conseguir um trabalho, para comprar um carro, ou seja qual for o desejo da pessoa, a gente consegue fazer isso através de energia. Depois de fazer o processo todo, de fazer a limpeza, claro, e a gente consegue trazer essa facilidade. Então, que precisar, eu estou disponível aqui. Muito bom, Humberto, estou muito feliz.
Sim, foi maravilhoso. Sensacional, sensacional. Lucidéia, agradecemos de coração, agradeço também ao Humberto Ramos. Hoje a gente fez algo totalmente diferente aqui, entrou pelo Instagram, tanto o meu pessoal, galera aqui que me conhece entrou também, já segue a Lucidéia, segue o Humberto aqui, o Pode Sublimar, e depois vai lá para o YouTube que a gente vai publicar esse vídeo lá. A gente agradece de coração, vamos estar encerrando essa live. Mas, ó, aqui de fato a gente pode sublimar. Não estou sem a caneca para levantar para o outro escritório lá, Roberto. Mas a gente pode sublimar. Pode sublimar, gente. Vou estar encerrando aqui. Nem sei como fazer isso. Aprendi. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau.